Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos ao Entre Mentes, que é o nosso podcast sobre saúde mental. A gente está gravando agora no final de 2018 e a partir da segunda metade do ano o clima no Brasil ficou bastante pesado. E conforme as eleições se aproximavam em outubro, o ambiente foi piorando cada vez mais, né? E caminhando de atritos virtuais até as clássicas brigas no WhatsApp da família, chegando inclusive a registrarmos violência física e mortes em alguns locais do país, né, ao que sabemos, alguns relacionados a esse clima de eleições. No começo desse processo, algumas pessoas me sugeriram falar aqui no podcast sobre o efeito desse ambiente social, político, revolto, né, o efeito disso sobre a saúde mental. Eu achava um pouco exagerado, mas conforme a situação foi caminhando, foi ficando mais evidente que fazia sentido falar sobre a influência do nosso ambiente, do nosso contexto brasileiro especificamente, sobre a saúde mental das pessoas. Nesse meio tempo eu recebi um artigo de uma pessoa que pareceu muito adequada para falar e ajudar a gente a passar por esse momento. Então a gente convidou aqui para falar sobre o assunto o Dr. José Tomé, que é psiquiatra, psicoterapeuta que trabalha na abordagem psicodinâmica e é presidente da seção de psiquiatria de crises e desastres da Associação Mundial de Psiquiatria, membro internacional da cadeira Unesco de Bioética, presidente da Unidade Brasil da Rede Ibero-Americana de Ecobioética da Unesco, e professor do curso de Intervenções em Crises do Instituto Sede Sapiense. Obrigado, doutor, por ter aceitado o convite. Nada, prazer estar aqui. Doutor, essa é uma pauta muito complexa e ela difere muito das pautas que a gente vinha trabalhando até então aqui no programa, que elas eram mais simples, eram quase verbetes sobre diferentes transtornos. Então, vamos fazer um programa sobre depressão, um outro sobre bipolar e etc. Íamos assim para dar uma geral, né, para aí partir para coisas mais complexas. E aí chegamos nesse momento de falar algo mais complexo. Mas assim, para fazer primeiro um recorte, uma pergunta que eu acho que pode ajudar a gente a começar e introduzir esse assunto é: como que trabalha a mente humana na criação de defesas, né, diante de situações como essas, né, que elas não é um evento específico, é um clima que se instalou e que deixa a gente cheio de incertezas, né? Como trabalha o cérebro humano e a psique humana diante disso? A nossa mente, ela trabalha sempre com mecanismos de uma grande complexidade. O ser humano, ele está habituado a viver, sentir uma segurança, uma estabilidade, com certo nível de segurança, mas o que vem acontecendo? Você está situando aqui a eleição, e para mim a eleição foi a ponta do iceberg de todo um processo que nós já vínhamos vindo vivendo. Né? Vamos só tomar de 2014 para cá, Sim. Início de uma crise política, econômica, social, desemprego, impeachment, muda presidente, o novo presidente vem e quer governar, uma crise política em cima da outra, a corrupção, tinha a corrupção anterior, veio a corrupção atual, e quem tomou posse, e aí a eleição. Sim. Quer dizer, nesse interim tivemos Copa do Mundo, Sim. uma série de eventos em que nós ficamos absorvidos por isso. No momento que veio a eleição, essa eleição se apresentou de uma forma em que uma cisão que já existia ficou escancarada entre prós e contras. Eu não vou entrar aqui no mérito das ideologias políticas de um lado ou de outro. Mas, acho que ideologia política tem que ser respeitada de cada um, a diversidade existe e nós temos que aprender a conviver com isso. Sim. Né? Agora, como a população já vinha desestabilizada por toda uma falta de segurança, a população vivia uma insegurança disruptiva. Então, vou explicando melhor o que é o disruptivo. O disruptivo é todo evento que acontece da realidade para com o indivíduo e que, de uma forma violenta, ou por uma ação única, ou por um entorno permanente, ele desestabiliza ou desorganiza o emocional ou a saúde mental do indivíduo. Só para dar um exemplo assim bem claro.
Existem duas situações, existe o estupro e o abuso. O estupro é um ato único em que a pessoa sofre, aquilo desmonta a vida dela e, a partir daí, ela vai viver uma outra vida com este fato acontecido. O abuso é diferente e, óbvio, no estupro, o agressor pode ser uma pessoa conhecida ou desconhecida. No abuso, não. Normalmente é alguém do seu entorno, é alguém conhecido, e para poder sobreviver a esta violência gota a gota, a pessoa estrutura defesas. Um exemplo disso, todo mundo já ouviu falar, do síndrome de Estocolmo, em que você se apaixona pelo seu sequestrador. Quer dizer, é um exemplo típico de como o ser humano ele cria defesas para conviver com aquilo que está ameaçando. Então, voltando agora para o nosso tema, à medida que você passa um longo tempo vivendo com uma instabilidade econômica, uma instabilidade de trabalho, uma instabilidade política, tudo aquilo que você acredita, você vê desmoronar na sua frente, você perde o chão. Só que você é obrigado a manter o seu dia a dia. Então você vai estruturando defesas emocionais, em termos da sua saúde mental, para poder conviver com isso. E, de alguma forma, você está vivendo aquilo que nós chamamos a cisão entre o bem e o mal, né, daquilo que está acontecendo. Então, diante desta cisão emocional, e a cisão emocional, o que quer dizer do ponto de vista psicológico? É quando a minha mente ela cinde com a realidade. Então, eu passo a viver algo criativo da minha mente. Então, cisão já é um processo de adoecimento. Isso não necessariamente é uma cisão, digamos que a pessoa começa a ter sintomas psicóticos necessariamente. Assim, o sintoma psicótico já é a cisão consumada e a doença. Sim. Agora, nós vamos tendo sintomas que não representam ainda um quadro patológico, mas a sociedade vai apresentando os sintomas. Ela se torna, digamos, mais ameaçada, vai procurar mais curandeirismo, ou ler as cartas. Se alienar pode ser uma defesa ou também? Ou se alienar, fazer de conta que não está acontecendo. O sintoma básico disto é a banalização. Eu faço de conta que isso não me afeta, eu passo por cima, mas eu não passo. Por quê? Porque aquilo está me consumindo. Eu só estou negando. Né? Então, a cisão, em última análise, é uma forma de eu negar aquilo que me afeta. Até então, o candidato que ganhou, que venceu, não tinha expressão nenhuma, e aquilo veio vindo e, de repente, tomou conta. Neste momento, quer dizer, tudo aquilo que era contra o que estava aí, toma esta pessoa como uma bandeira. Existem aqueles que acreditam realmente, é um direito, né, você acreditar nesta ideologia, e tem aqueles que tomam esse personagem como um escudo para poder projetar os seus desejos. Ocorreu essa cisão. Então, é uma cisão aparentemente partidária, mas em que todos nós colocamos os nossos sentimentos, colocamos as nossas fantasias, colocamos os nossos desejos. E partimos para tudo isso. E aí, evidentemente, como já existia uma desestabilização, então teve tentativa de morte para o candidato, ele foi esfaqueado, o outro que para defender vai, esfaqueia o eleitor. Enfim, nós vimos de tudo, famílias. Inclusive hoje foi o último dia de aula do meu curso, então, um exercício lá, as pessoas começaram a falar, não sei se vai ter Natal na minha família ou não, porque nós vamos na casa da minha mãe e a minha filha, que é neta dela, brigou. Então, não sei Todo como mundo é que tem vai alguma história Então, dessa. isso está disseminado nesse momento. Né? Então, esta situação, em termos de saúde mental, ela é preocupante, de duas formas. O que vem por aí, nós não sabemos. Esperamos que seja bom. Agora, à medida que isso decepcionar, isto vai causar novamente uma frustração. Mas uma frustração agora para aqueles que acreditavam que tinha uma saída. Eu espero que tenha saída, eu sou claro. Mas
existe essa possibilidade. Se isso acontecer, nós, no campo da saúde mental, dizemos o seguinte: quando você sofre uma situação traumatogênica, se ela se repete, a consequência é muito mais grave do adoecimento. Então, nós já estamos com uma população abalada no sentido de saúde mental. Sim. A esperança, evidentemente, para se recuperar, é que essa nova equipe de governo consiga unir o que está cindido. Só que para unir o que está cindido, você vai ter que lidar com sentimentos. Eu não sei até onde eles entendem essa situação. Sim. Que há um abalo no sentimento das Sim. pessoas. É um conhecimento bastante fino, né, para se ter. Exatamente. Quer dizer, não... Então, é preocupante nesse sentido. Sim. Vão ter esse tipo de sensibilidade, quer dizer, evidentemente que a divisão continua. Espera-se que a parte perdedora não crie situações de desestabilização de um modo permanente, que é uma das táticas que vem sendo aplicadas. Né? Que nós vivemos isso no pós-impeachment. Quer dizer, tanto partidos quanto políticos, eles não se preocupam com a população, eles se preocupam com a problemática deles, tanto a ideologia como os interesses políticos. Mas não que eles estão atuando em prol de uma população, e isso eu acho preocupante, que está desestabilizada. Nesse momento, eu diria, olha, aparentemente esta violência diminuiu, está mais calma. Está todo mundo na espera do que vem. Sim. Aliás, doutor, pensando um pouco nisso, não para ser alarmista nem nada, mas... Não é alarmista, simplesmente constatando, descrevendo o fato. Sim, mas eu vi que o senhor trabalhou, né, inclusive nos seus créditos, tem a parte de trabalhar com a parte de crises e desastres, né? Eu vi que o senhor trabalhou no Haiti, no terremoto, em 2010, né? Eu não fui diretamente no Haiti, eu preparei equipes da saúde que iam para o Haiti para... enfim, poderem conviver com esse tipo de situação diferente. E é claro que não é um acontecimento, uma situação exatamente igual a uma catástrofe natural, mas ao mesmo tempo, esse programa, aliás, a gente criou porque a saúde mental ela é sempre um pouco deixada de lado como menos importante diante do bem-estar físico, digamos, né? Queria que o senhor fizesse um equilíbrio, assim, né? Não que estejamos vivendo um pós-grande terremoto que destruiu o país, mas, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto que ninguém está pensando muito na sua saúde mental como deveria, dando a devida importância, né? Então, eu queria que o senhor tentasse dar essa medida, né? O quão importante é a pessoa realmente olhar para si, ter uma reflexão, né, a respeito de como ela deve se proteger mentalmente e também contribuir para os outros, né, para que essa fase de passagem seja melhor, né? Eu não posso olhar só com uma lente. Eu tenho que olhar com várias lentes para entender o que é saúde mental. Saúde mental. Quer dizer, saúde mental é transporte, é escola, é alimentação, é trabalho, é economia, tudo isso é saúde mental. Então, é esse amplo espectro que você tem que, de alguma forma, costurar para poder desenvolver trabalhos. Por isso que você trabalha com equipes multidisciplinares e transdisciplinares, porque você vai criar um projeto único de intervenção. Agora, se eu quiser transpor isto para o que está acontecendo, então o que precisaria? Precisaria de um alerta, toda essa equipe que vai tomar posse, vai governar o país, quer dizer, são os pilotos desse avião que nós estamos, enfim, dentro, em que eles voltassem o olhar para esta situação, porque cada atitude, cada ato, cada decreto, isto vai interferir diretamente em nós que estamos em pele viva. Então, tudo que parecer uma instabilidade vai criar um problema, porque nós não somos uma Suíça com sua estabilidade e assume esse governo, não. Nós já estávamos numa nau desgovernada. Estamos numa nau desgovernada. Todo mundo vai estar atento, né? Você está atento e está com
com medo. Sim. Não é só atento, nós estamos inseguros. Sim. Quer dizer, aquilo que eu falei, da insegurança disruptiva. Porque tudo o que nós vivemos nos últimos anos, do ponto de vista de saúde mental, é de uma violência extrema, porque todas as nossas referências de segurança caíram. E a gente cria mecanismos de defesa para viver, faz de conta que não é, faz de conta que eu sou forte, mas está todo mundo cansado. E como esse cansaço, eu acho que bastante gente sente, né? E já vinha, assim como o senhor falou, é uma coisa que vem progressivamente desde alguns anos, Sim. né? Apesar disso, a gente está fazendo o programa agora com essa pauta, principalmente porque algo mudou, né? Então, existe um contexto diferente. Ele vinha sendo gestado, digamos, e aí nasceu agora. Como que esse... E mudou democraticamente. Sim, né? E como é que essa situação agora impacta na vida das pessoas? Assim, não que as pessoas agora sejam diagnosticadas com coisas a partir desse contexto, mas o que as pessoas hoje em dia podem reconhecer em si e que são efeitos desse estado de coisas e que elas podem deixar para lá? Você está me perguntando a que sintomas a gente poderia perceber? Mais ou menos. Por essa desestabilização? Não exatamente, porque eu acho que são coisas que a pessoa pode meio que esconder. Não esconder, mas ela sente, mas aquilo não aparece, mas ela sente. Tá então não sei se ela tem um sintoma, não sei se se chama assim mesmo, né? Não chama, são sintomas. Então seria meio isso. Que sintomas a pessoa pode reconhecer em si, né? Dentro dessa desestabilização constante que nós estamos vivendo e partindo para esse novo momento, o que está acontecendo? Nós estamos num limiar entre adoecer e não adoecer. É só a gente olhar o nosso entorno. Hoje a gente tem medo de qualquer discussão na rua, porque você não sabe qual vai ser a reação. Como a gente tem vivido o tempo inteiro dentro dessa instabilidade, e estamos agora com uma esperança, quer dizer, um grupo com uma esperança, o outro com a desesperança. Sim. Quer dizer, o ser humano, ele é muito... ele tem uma certa dificuldade para aceitar uma desestabilização emocional. Por outro lado, a nossa mente, o que ela vai fazer? Num primeiro momento, ela vai produzir sintomas orgânicos, como eu vou ter azia, vou ter dor no corpo, vou ter taquicardia, vou sentir falta de ar. Eu passo para sintomas físicos. Por sintomas físicos, eu vou procurar um tipo de ajuda. A ajuda médica é dada e vai ser dada, o médico não vai diagnosticar nada e vai dar um tranquilizante. E a pessoa habitua-se a esse tipo de tratamento. Só que isso vai complicar. Por quê? Porque o tranquilizante, ele é uma aspirina quando você está com dor de cabeça. Se eu estou com ansiedade, eu tomo qualquer tipo de tranquilizante, aquilo me anestesia esse sentimento, eu me sinto bem. Então, o que acontece? O adoecimento continua, mesmo com esses pontos que são anestesiados. E quando a pessoa vai se dar conta, ela já vai estar em um quadro mais comprometido do ponto de vista psíquico e emocional. Sim. Ele já está caminhando para uma depressão, ou uma depressão mais profunda, enfim. Ou já está deslocando isso para drogadição, alcoolismo, drogas, ou a agressividade. Sim. Né? Só para retomar o fato da agressividade. Quer dizer, que é uma expressão de uma tentativa de pôr para fora alguma coisa que eu não estou aguentando dentro de mim. Então, eu vou brigar com o primeiro que aparece. Passou, olhou feio, eu vou lá e dou um tiro. Aspas, né? Só para a gente entender. Então, tudo isso está acontecendo na sociedade. Essa relação... Não estou pintando um quadro, eu só estou descrevendo o que vivemos. E essa relação... Muitas vezes eu acho que a própria pessoa não faz para ela. Que tal atitude que eu tomei tem uma relação com esse contexto que eu estou vivendo atualmente. Eu acho que esta reação que eu estou tendo é para esta situação pela qual eu estou reagindo. Né? Então, tudo isto está acontecendo. Sim. Doutor, hoje mesmo, né, o senhor soltou mais um artigo falando, né, que toca bastante nesse tema também. E nesse período todo, né, conversando com alguns amigos que muitas vezes nem política, nem era um assunto que eu tinha com esses amigos e de repente virou também um assunto porque, né, dominou de tal forma, né?
E as pessoas agora, como o senhor falou, passou esse auge, digamos, né, de um desses momentos, e agora no seu artigo o senhor chamou Mas estamos esperando o outro. E aí o senhor chamou agora esse período agora de um rescaldo, né? Que seria essa fase que a gente está aguardando o que virá. O que o senhor acha que a gente pode fazer? E o senhor deu algumas direções nesse artigo, eu queria que o senhor comentasse sobre elas, de aproveitar esse tempo para fazer o quê? Veja, se existe a cisão, existe diferença. Então, e aí que eu volto para a questão da sensibilidade para lidar com essa situação. Para eu lidar com diferenças, eu tenho que primeiro declarar a existência de diferenças, eu tenho que criar cenários em que essas diferenças possam aparecer para serem respeitadas. Sim. Sem o respeito, você não faz nada, Nath. E o que eu achei muito sério e muito preocupante em todo esse processo, exatamente pelo exemplo que você deu de brigas ou lá da minha aluna vai ter Natal ou não, as pessoas, dentro desse contexto agressivo e de violência dado por essa cisão, passaram a se desrespeitar. Então, eu entendo que para que a gente possa recuperar um equilíbrio, eu tenho que aprender a conviver com as diferenças, que elas estão aí, elas estão presentes e não tem volta, né? A respeitar o diferente, mas não a atacar. E o grande problema é que parece que a solução é sempre pelo caminho do ataque. E esse não é o caminho esse é o caminho que levará ao adoecimento, à desestruturação do equilíbrio. Para eu poder ter uma estabilidade da minha saúde física ou minha saúde mental, eu tenho que ter padrões de serenidade, de estabilidade e não de convulsões. E nós estamos vivendo num período convulsivo. Sim. Então, é por isso que me preocupa a sensibilidade ou não do que vem, exatamente pela campanha, porque a campanha demonstrou muito o tempo inteiro força, violência, quer dizer, o que não está aparecendo agora. Por exemplo, para mim é um fator importante perceber que, como eu escrevi no artigo, algumas bolas fora, quando surgem essas bolas, há um recuo. Então não tem assim algo que eu vejo muito determinista. Tem uma tentativa de se amoldar o que está aí. Sim, vamos jogar aqui e ver como é que sai, senão a gente volta atrás. Então isso eu acho um pouco acalentador para esse caminho. Bom, talvez tenha a busca de uma serenidade nisso, que é o que a gente precisa. Sim. O povo brasileiro está muito angustiado, ele está muito... está adoecido. Doutor, o senhor não acha também preocupante? A gente fala mais, assim, inevitavelmente, eu acabo pelo menos indo mais para o lado do grupo em que eu me encontro, digamos, e aí faz muito sentido o que o senhor está falando, né? Buscar uma maior serenidade, né? Resgatar esse respeito que muitas vezes virou raiva, né? Porém... Muitas vezes não, raiva, é ódio. Sim. Mas também não é um pouco preocupante que essa campanha que o senhor falou, muito calcada na força, né? Que ela tenha encontrado também voz, tanto é que ganhou, né? Foi a campanha que ganhou. Então a gente não pode também imaginar que muitas pessoas concordam com isso ou veem nisso uma forma de escape, então não faz sentido também pedir para elas terem mais respeito ou mais serenidade? Mas então é exatamente esse o ponto que eu estou preocupado em buscar em um caminho que essa equipe entenda que elas falaram o que o inconsciente coletivo de uma maioria queria ouvir. Sim. Por quê? Porque essa maioria já estava vivendo um nível do insuportável para eles. Então, a violência vem como uma solução. Se eu não posso com o meu inimigo, então eu mato meu inimigo, eu destruo. Ou eu me alio. Sim. Né? Mas como não dá para me aliar, então eu quero destruir. Então, esta voz veio. Agora, eu acho que essas mesmas pessoas que buscaram esse caminho para se elegerem, elas poderiam ter a sensibilidade de entender que não é mantendo a cisão que eles vão poder governar, Sim. já que o discurso deles é de união.
Só que para eu promover a união, eu tenho que ter a sensibilidade de desarmar o que eu armei. Sim, Né? sim. Então, desconstruir um pouco essa narrativa e trazer o humano para poder unir. O que o senhor acha que as pessoas podem fazer nas suas vidas particulares para si e no seu entorno também? O senhor acha que é esse o caminho? A pessoa voltar a trabalhar em si e o respeito pelas ideias dos outros? Eu acho que toda a possibilidade que eu tiver de aprender a dar nome ao que eu estou sentindo. Isso eu ia perguntar também, doutor. Eu achei muito interessante, pareceu uma coisa bem direcionada para uma orientação de uma coisa que seria legal fazer, né? Identificar e dar nome ao que estamos sentindo, né? Isso me pareceu muito interessante, queria que o senhor falasse. Sim, porque quando eu estou sentindo, eu estou à mercê desse sentimento. Normalmente, o virtuoso, a gente fatura em cima dele, sim, né? Sim. No popular. Sim. Agora, quando são sentimentos pesados, difíceis, aquilo me deixa mal, me aterroriza. Se eu souber nominar, dar nome a este sentimento, conseguir ir para um caminho que eu posso pensar a origem, por que eu estou sentindo isso, o que me causa, o que provoca, eu não fico tão à mercê do sentimento. Sim. Eu consigo reconhecer, eu passo a conviver com ele, mas sem ter que atuá-lo ou me sentir essa pessoa anormal. A importância de eu reconhecer, dar nome, mapear o que eu sinto, ver, buscar as origens desses processos emocionais e mentais, me dá um retorno a uma estabilidade emocional, portanto, a uma saúde mental. É um pouco no artigo que eu faço a comparação entre o que se passa com a população, um processo psicoterápico em que eu me reconheço. Se a população conseguir reconhecer um pouco o que ela está passando, por que ela está passando e as consequências, talvez ela consiga caminhar para uma estabilidade. Agora, quem vai fazer isso? Eu acho que é o lado que também desencadeou isso. Sim, claro. Então, por isso que eu digo da sensibilidade. Sim, sim. Então, por isso que eu me senti um pouco como o senhor também, assim, porque eu, pelo menos, reconheço, assim, a forma que eu, pessoalmente, encontrei para lidar foi um pouco o caminho da alienação que eu falei pro senhor. Então, parei um pouco de acompanhar o noticiário como eu acompanhava antes, digamos. E aí acontece isso, quando você, né, pelo modo que a gente vive hoje, você é assaltado pela notícia, mesmo que você esteja fugindo um pouco dela. E aí você vê, aí você fala, nossa, continua da forma que não é agradável para mim, né? De longe você vai acompanhando o movimentar da sociedade, assim, e mantendo uma desesperança ainda. Por isso que eu falei senhor, também fica um pouco na incerteza, então parece que é um novo modo que eu vou ter que viver, sabe? Eu acho que a gente não pode generalizar, mas eu acho que a mídia, os personagens aí da comunicação, uma grande parte vem em cima de um patrulhamento ideológico, partidário, que, neste momento, muitas vezes se torna até ridículo, né? Quando você vê esse ou aquele expressando, ou um articulista falando A ou B. Mas existem outros que estão tentando, parece que, trazer para um meio termo, trazer para uma certa racionalidade, um certo equilíbrio, saindo do maniqueísmo, entre o bem e o mal. Como isso vai caminhar, nós não sabemos. Mas existem esses dois lados. Eu vejo muito pelo jovem, né, que eu trabalho com jovens. Eles estão apavorados. Eu falo, não é isto. Mesmo que se for o que vocês estão dizendo, veja onde estamos. Quando aquilo aconteceu em 60, 64, nada é eterno. São ciclos, né? A vida são ciclos, processos. Nós estamos vendo ciclos. O ciclo da político, econômico, social, está tudo mudando. E nós fazemos parte. E, doutor, para finalizar, né? Ainda assim, o senhor considera que, de alguma forma, algo deve mudar na sociedade brasileira como um todo, quanto à sua formação e à sua forma de viver e de encarar os fatos a partir desse momento que a gente vive? Eu não acho que algo vai mudar, eu diria que já mudou. Eu acho que, não pelo resultado da eleição, mas você olhando o contexto em que tudo aconteceu, existiram mudanças muito sérias. Né? Nós desmistificamos vários
mitos. Sim. Pode até estar se criando outro, mas muitos que eram, no meu entender, perversos, caíram. E acho que isso traz uma sociedade brasileira mais consciente, mais madura. Eu acho que se nós avaliarmos quanta gente saiu, quanta gente aí, capitania hereditária, permanecia no país, foi banido, eu acho que isso é uma mudança muito grande. Uhum. É o início de uma mudança, né? Nós saímos, né, daquele estado de só Sim, famílias que, né, eram para sempre entronadas nos governos, né? Né, que pode entrar outra, sim, né? Sim. Mas já é um passo. Já é um passo, a gente sabe que termina. Legal. Doutor, tem algo que o senhor gostaria de comentar que a gente não abordou aqui? Que o senhor acha importante? Não sei se deu para passar uma ideia, o que é esse campo do disruptivo, o que é viver em cima de quando a realidade produz o nosso adoecimento. Sim. Não é? O adoecimento não vem de dentro para fora, não. Ele vem de fora para dentro. Não Sim. sei se passou, que eu acho que é o que a gente está vivendo no momento. Está alerta a isso que está acontecendo e que pode nos adoecer. Legal. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Lembrando que você pode ouvir esse podcast no portal Drauzio Varela e nos agregadores de podcast que você preferir. E agora a gente conseguiu fazer ele aparecer no Spotify direitinho. Até então aparecia sempre só 2 episódios e agora ele está atualizado e os que sobem novos sobem direitinho. E lembrando também que a gente tem um outro podcast na casa, que é o Porquê Dói, conduzido pela nossa repórter Juliana Conte. Ele é sobre dores, então se você tem sugestão para esse, ou para o Entre Mentes, ou para matérias, vídeos, qualquer coisa que você queira saber mais sobre saúde, é só deixar como comentário em qualquer rede do portal Drauzio Varela. Obrigado. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.